Boa noite a todos. É uma grande alegria recebê-los hoje aqui na nossa casa, em nome de Jesus. E é uma grande alegria também que nós possamos estar conectados com outras pessoas que não puderam vir, mas que vão assistir a preleção pelas suas casas. Antes de iniciarmos a preleção, nós temos alguns recadinhos da diretoria da casa. Um deles é um convite para evangelização infantil. Então, quem tem crianças até 10 anos de idade, pode ser desde bebezinho, já pode vir para evangelização. Que, claro que um bebezinho de colo não tem aula ainda, mas assim que eles já começam a entender um pouquinho, eles são direcionados para uma das classes e as crianças são divididas conforme a faixa etária. E além disso, enquanto as crianças têm as suas aulinhas, os pais recebem também uma orientação por meio de uma palestra, que é mais uma conversa mesmo, um diálogo com os pais e a pessoa que está ali fazendo a palestra. Então é muito bom e as crianças já vão se desenvolvendo espiritualmente, né? Desde pequenas. Funciona aos sábados aqui na nossa casa, das 9 às 10h30 aproximadamente. Outro convite é para a pré-mocidade. São adolescentes aí de 11 a 14 anos. Só que para participar da pré-mocidade, aí é só online. Por enquanto a gente não abriu ainda presencial. Então quem se interessar, por favor, veja lá em cima no mural, que tem um e-mail para vocês copiarem e encaminharem aí a inscrição. E funciona aos sábados às 16 horas. Bom. E aí um esclarecimento, né, em relação ao passe. Talvez aqui haja pessoas ainda que vieram pela primeira vez, então ainda não tem esse conhecimento. O passe é uma transfusão de fluidos. Então, a pessoa que dá o passe na gente, né, o médium, ele é simplesmente um transmissor. Ele recebe, né, aqueles fluidos da espiritualidade maior e ele, então, através dele, ele passa para os assistidos, tá? E é importante quando a gente vai receber o passe que a gente fique realmente receptivo, que a gente se ligue com Jesus, né? E que a gente pense que aquele passe vai nos ajudar para aquilo que a gente está necessitando, tá bom? Agora, então, a gente vai acalmar os nossos corações, as nossas mentes. Eu convido a todos a fecharem os olhos, para que essa conexão seja maior. Vamos respirando lenta e profundamente. Vamos procurar a melhor posição nas nossas cadeiras. E assim, nós vamos cumprimentando com muito amor o nosso mentor individual. E junto com ele vamos até a nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que nos acolhe com seu manto azul, calmante e doador de energia. Com ela vamos até Jesus, a quem agradecemos por tudo que ele nos ensinou, e junto com ele vamos até o Pai Criador, através da prece que Jesus nos ensinou, que eu vou fazer em voz alta e peço que vocês acompanhem em pensamento e com o coração. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A preleção de hoje é Passe e Evangelho. É sobre a importância de ler diariamente o Evangelho
que essa leitura diária e meditação nos ajuda na nossa cura definitiva. A bibliografia é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 1 e 2, capítulo 28, itens 4 e 5, e o Livro dos Espíritos, pergunta 556. Bom, essa primeira parte do Evangelho fala da importância da cura, assim, explicando melhor. Tem pessoas que têm o dom da cura, né? E Jesus então falou para os discípulos, porque eles tinham esse dom da cura, que eles não deveriam cobrar por esse trabalho, que ele não era um trabalho que deveria se constituir num ganho financeiro, né? Ele esclareceu muito em relação a isso, que era um dom que eles recebiam de Deus e que, portanto, eles não deveriam cobrar em hipótese alguma. E ele se referia, né, à mediunidade. Então, eu acho que trazendo isso, né, para os nossos tempos atuais, eu acho que de um lado os médiuns devem tomar esse cuidado e do outro lado, quando nós procuramos, né, uma cura, procuramos um centro espírita ou enfim, qualquer espaço, né, que se proponha a fazer esse tipo de cura, que a gente faça uma análise, né? E se houver uma cobrança de dinheiro e tal, que a gente pense muito bem. Se ali é um local realmente sério, um local de pessoas que estão preocupadas só em fazer o bem, em dar o seu melhor, ou se existe algum outro interesse, né? Eu vejo hoje esse trecho mais ou menos dessa forma. Mas Jesus também falou muito da importância de nós nos reunirmos para orarmos. E ele tem uma frase que é famosa, né, que é a seguinte: onde houver duas pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Com essa frase, ele quis dizer que não há necessidade da gente estar reunido com muitas pessoas, que não é isso que vai fazer a diferença para o ambiente místico, né? E ele ressaltou ainda que muitas vezes tem várias pessoas reunidas, mas elas não estão em comunhão de sentimento, de pensamento, porque elas não estão pensando efetivamente naquele local onde elas não estão em presença, não estão concentradas, né? E eu acho que esse alerta vale para nós, porque, de um modo geral, né, nós todos temos dificuldade de concentração. A nossa mente, ela nos prega muitas peças. A gente está aqui e dali a pouco a gente começa a pensar em alguma coisa lá fora, começa a pensar numa tarefa que a gente tem que fazer depois, ou a gente pensa em coisas do passado, né? É um esforço que a gente deve fazer para estar presente no local onde a gente está, no aqui e agora, e realmente aproveitar, no caso, por exemplo, dessa reunião, que é uma reunião espírita, né? Aproveitar esse ambiente calmo, tranquilo, essa paz, para que a gente possa absorver melhor as energias positivas daqui e também absorver o que é passado na preleção, né? Os ensinamentos. Então fica essa orientação, né, para todos nós. Jesus também falou muito da importância da pureza do coração daquele que ora. Isso faz a gente pensar, né? E ele colocou também que ele tem uma outra frase também, né, que é a seguinte: reconcilia-te primeiro com os teus adversários, ou enfim, com os teus irmãos, antes de entrar na sinagoga, né, que era o local lá na época que Jesus viveu, que as pessoas iam orar. O que ele quis dizer com isso, né?
que ele valoriza mais a pureza do coração, efetivamente, do que o próprio ato de orar, de rezar, né? Porque aí ele ressalta, uma pessoa que está com raiva, que está, enfim, com ressentimento, com ódio no coração, que sentimentos bons ela pode estar emanando? É difícil, né? Quando a gente está com raiva, é muito difícil a gente se concentrar e pensar positivo e orar de fato, né, com o coração. Porque são o amor e o ódio, por exemplo, eles são dois sentimentos opostos. Então, não dá para sentir ao mesmo tempo ódio e amor. Ou a gente sente amor ou a gente sente ódio. Ou você sente raiva ou você aceita, né? Ou você fica ressentido ou você perdoa. Então aí vem uma pergunta, né? Então quer dizer que se eu tiver com raiva, eu tiver chateado, eu não devo orar? Essa pega a gente, né? A gente deve orar sim, mesmo nessas situações, porque a gente precisa do conforto da espiritualidade, né? E quando a gente ora, mesmo que a gente esteja numa situação de, enfim, o nosso coração com raiva, né? A gente deve pedir para Jesus, ou pedir para Deus, ou pedir para o nosso mentor individual, que é o nosso anjo da guarda, né? Que nos ajude a transformar esse sentimento dentro de nós. Porque nós temos, é como se a gente tivesse dois lados, né? A gente tem o lobo e tem o carneiro dentro de nós. Então o lobo, ele nos puxa para aqueles sentimentos mais brutos. É a agressividade, é a raiva, é a competição, né? E o cordeiro, ele vai nos puxar para o lado da docilidade, da meiguice, da benevolência, da compaixão, né? E aquele, vamos dizer assim, animal interior dentro de nós que vai dominar, vai ser aquele que a gente alimenta, certo? Então, se eu alimentar o lobo interno que existe dentro de mim, em mim vão crescer esses sentimentos de raiva, de rancor, de ódio, né? Enfim. Se eu alimentar o carneiro, né? Os sentimentos de benevolência, de compaixão, de perdão, vão ser aqueles que vão crescer dentro de mim, né? Agora, a gente precisa ter um pouquinho de lobo também, né? Não dá pra gente ser só o tempo todo um carneirinho. Então, nós temos que aprender a equilibrar esses dois lados. E a gente pode fazer isso. E aí a prece, as reuniões, né, que a gente faz desse tipo, que a gente participa das reuniões espirituais, a escola de aprendizes, que é muito importante. Alguns aqui já devem ter feito ou estão fazendo. Por quê? Porque especialmente na escola de aprendizes, a gente vai aprendendo a controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a se analisar também. Porque quando a gente tem uma reação, às vezes intempestiva, um impulso, faz alguma coisa que depois a gente se arrepende, né? A gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que analisar. Por que eu fiz isso? Não era o que eu queria fazer, mas eu fiz, né? E a gente só consegue mudar se a gente fizer essa reflexão. Se a gente olhar para dentro de nós e perceber aquilo que não está nos fazendo bem e provavelmente também não está fazendo bem para as pessoas à nossa volta. Então, voltando, né, à segunda parte aí do título da nossa preleção. A leitura diária do Evangelho nos ajuda na nossa cura definitiva. Por quê? Porque ela faz com que a gente pense um pouco
sobre aqueles ensinamentos, o que eles podem trazer para a nossa vida hoje. E eu recomendo que eu faço assim, eu acho que para mim funciona melhor, de pegar o Evangelho desde o começo e ir lendo trecho por trecho. Mas eu sei que tem pessoas que preferem abrir ao acaso também, né? Se concentram, pedem para os seus mentores ajudarem para aquele momento específico. Eu acho que também é válido. A única coisa que eu acho que... Eu até fiz isso durante muitos anos, mas um dia alguém falou para mim assim, como é que você tem certeza que você já leu tudo, né? E realmente eu não tinha, né? Porque eu abria ali, lia, né? E teve uma época que caía sempre no mesmo trecho. E eu ficava impressionada com aquilo. Aí me disseram, não, mas aí é o meio do Evangelho, então era uma brochura, né? Então é mais fácil mesmo de abrir ali. Então às vezes a gente acha que tem um significado maior, né? E às vezes não é, só uma coisa prática. Mas, enfim, eu acho que eu gostaria, né, que vocês levassem daqui essa reflexão em relação a como que eu devo, como eu devo estar para absorver, né, os ensinamentos que são passados, qual a minha contribuição para para que o ambiente fique mais harmônico, fique mais tranquilo, não só aqui no centro, né, mas principalmente nas nossas casas, no nosso local de trabalho, em qualquer lugar onde a gente for, né? Porque é o pensamento e o sentimento de cada um de nós que pode transformar a energia do planeta. Então, se tem tantas coisas assim tristes, né, acontecendo no nosso planeta, é porque nós estamos nos deixando contaminar por tudo isso. Então, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. E Jesus veio para nos mostrar o valor do amor, da compaixão, da fraternidade, da solidariedade. E a gente precisa tentar vivenciar isso, exercer de fato o que ele nos ensinou. Bom? Então agora nós vamos mais uma vez acalmando o nosso coração e procurando doar o que temos de melhor dentro de nós em forma de vibrações, que são irradiações de amor. Vamos envolver com muito amor e carinho o nosso planeta Terra, especialmente os locais em guerra, em conflitos. Vamos vibrar pelos nossos irmãos palestinos, pelos nossos irmãos israelenses, para que cheguem a um acordo de paz. Vibremos por todas as crianças do planeta, pelos jovens, pelos idosos, pelos encarcerados, pelos descrentes, pelos suicidas, pela fraternidade entre os homens, por todos aqueles que procuram levar a verdade de Jesus aonde quer que vão. E pelos nossos irmãos desencarnados, que ainda não encontraram a luz. Vamos vibrar também pelo nosso país, o Brasil, pelos nossos governantes e por todo o povo brasileiro, especialmente pelos mais necessitados. Vibremos também pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso local de trabalho, pelos nossos colegas, por todos aqueles a quem amamos e também por aqueles a quem ainda não aprendemos a amar. E vamos agora mentalizando a figura meiga e doce de Jesus aqui entre nós, abraçando a cada um com seu amor, com seu carinho. E nesse abraço de Jesus nos sentimos mais fortes, nos sentimos mais alegres, mais felizes e dispostos a fazermos a nossa parte para a nossa evolução espiritual e para a evolução do planeta. Vamos vibrando também pelo nosso equilíbrio físico, espiritual, mental e emocional, para que possamos de fato ser um instrumento de Jesus aqui na Terra.
vamos encerrando a preleção de hoje. E antes de encerrarmos, só a recomendação para que permaneçam tranquilos, nessa mesma vibração elevada, até serem chamados para o passe e durante o passe também. Lembrando que à noite, no nosso sono físico, também é importante que nós façamos essa ligação com a espiritualidade maior, pedindo que nós possamos receber a assistência, o tratamento e a orientação de que necessitamos. E assim, agradecidos a toda a espiritualidade aqui presente, nós pedimos licença para encerrar essa preleção, dando graças a Deus e graças a Jesus.